Fala galera, vamos falar um pouquinho de Cruzeiro que vence mais uma. Eu falei ontem que o Cruzeiro tinha grande chance de sair com a vitória. Dito e feito, o Cruzeiro saiu e o Grêmio vendeu caro. Cássio apareceu contra seu ex-clube, mais uma vez sendo muito importante na vitória do Cruzeiro contra o Grêmio. A gente vai falar disso e muito mais. Vamos falar de Arroyo, Caio Jorge, Fabrício Bruno fazendo gol, né? Volta à seleção e faz o gol. E além disso, os destaques, porque a tabela está cada vez menor a diferença. O Cruzeiro está cada vez mais perto do topo e a gente vai falar sobre isso. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, rumo a 30 mil inscritos. Conto muito com o apoio de vocês, galera. Deixa o like aí, se inscreve e vambora. Vamos juntos nessa caminhada aí. Eu tô fazendo vídeo de futebol todos os dias nas outras redes sociais. Se você puder seguir a gente lá, dá essa moral também. Beleza? Tudo aqui na descrição desse vídeo, espero vocês. Eu vou pegar aqui uma parada porque o Cruzeiro... Vou pegar até umas coisas da Flash Score aqui. Porque o Cruzeiro é o seguinte, rapaziada. O Cruzeiro venceu o Grêmio em Porto Alegre e tem a maior vigência, né? Jogos sem perder no Brasileirão. E aqui, ó, a formação eu vou trazer aqui pra você. O Grêmio veio de Volpe, João Lucas, Noriega, Kahneman e Marlon. Marlon foi bem, tá? Dodge, Arthur Melo, Alisson, Edenilson, Amuso e Carlos Vinícius. Já o Cruzeiro, Cássio, pra mim melhor em campo, tá? William, muito bem. Fabrício Bruno também, Vidalba e Kaique. Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira e Arroyo e Caio Jorge. Vamos lá. Cara, e falando do lance polêmicos, pra gente começar, eu vou falar desse assunto antes da gente começar as análises, porque assim, cara, realmente, bem no início, com 12 minutos, teve um cruzamento ali e a cabeçada do zagueiro bate na mão do Lucas Silva. E todo mundo reclama e fica um alarde absurdo. Porém, gente, a sensação que eu tenho é que ela bate aqui e bate na mão. E, cara, dá um pênalti naquela mão ali, meu amigo, é foda, né? O futebol realmente tá acabando. Eu não marcaria pênalti, porque eu acho que ela bate nas costas, depois bate na mão, tá? É a sensação que eu tenho, que bate nas costas, bate na mão. Então, eu acho que é um lance que o Grêmio reclama, mas assim, cara, eu achei interpretativo. Eu achei que dá pra não marcar. Não é uma mão absurda, que é tipo, ele pula, a bola vai lá atrás, volta, bate aqui, volta na mão. Eu entendo que dá pra dar, galera. Eu entendo que dá pra dar. Mas eu não achei, tá? Eu não achei pênalti e eu não marcaria. Então eu tô com o juiz. Por mais que seja um lance polêmico que possa mudar a partida, cara, eu acho que dá pra não marcar. O que vocês acharam? E continuando, primeiro, vamos falar que, cara, o primeiro tempo aconteceu o que a gente esperava. O Cruzeiro ter mais a bola e o Grêmio chegar, às vezes, chegar com perigo. Né? O time do Grêmio é um time que o Mano Menezes, ele arrumou muito nos últimos meses, melhorou demais. É um time que sabe atacar, que incomoda, que marca muito bem, que é muito físico, mas tem uma limitação, né? Tem uma limitação, esbarra numa limitação que o armador, por exemplo, é o Edenilson, que é um cara muito mais físico do que um armador, né? Ele é um cara muito mais box to box, que chega na área do que um armador, né? Então, isso é importante destacar, mas o Grêmio, ele trouxe dificuldades pro Cruzeiro, né? Principalmente nessas transições. Esse Alisson muito chato. É um moleque muito bom. Inclusive, foram para... Os olheiros do Aston Villa foram lá ver Alisson e Caio Jorge, né? E, cara, a gente tem que destacar uma coisa. O Cruzeiro sabia como atacar e sabia como defender. A gente já sabe disso. Mas contra o Grêmio causou uma dificuldade muito grande pro Matheus Pereira. Teve aquele lance do Christian já no início da partida, que ele vai muito bem e o goleiro faz uma boa defesa, né? A bola desvia também. Mas o Christian, se vocês observarem, no primeiro tempo ele foi melhor. E ele jogou no lado esquerdo, cortando pra dentro e batendo. Ele jogou ao lado de Kaique. A gente sempre fala que o melhor Christian muitas vezes é pelo lado direito, mas jogou muito bem pelo lado esquerdo. Porque o Arroyo, galera, o melhor Arroyo é pelo lado direito, né? Depois eles invertem, né? O Léo Jardim, ele muda muito isso durante a partida. Segundo tempo, tanto que o lançamento do Arroyo pro Caio Jorge é da esquerda, a gente vai falar disso. Mas depois teve uma bela bola do Matheus Pereira e de cabeça ajeita o Kaique, se não me engano, ajeita, ou o Arroyo, ou o Christian ajeita pro Caio Jorge de cabeça e eu vou fazer a defesa. O Caio Jorge, a gente vai falar, mas finalizou bastante, teve pelo menos 3 oportunidades, uma na trave e 2 parando no Volpe. Fez uma boa partida também. Essa partida foi uma partida mais difícil pro Matheus Pereira. O Matheus Pereira ficou muito marcado, né?
O Grêmio visou muito marcar o Matheus Pereira, correto, né? Um dos melhores jogadores do campeonato. E é um cara que, se deixar ter espaço, como deixou ter espaço nesse lance dessa finalização de cabeça do Caio Jorge, o cara acha uma bola virada espetacular. E o Cruzeiro acha o gol. Aí o Grêmio ele chega com o Amuso, uma bola perigosa, e depois o Cruzeiro ele acha o gol no escanteio, né? O Matheus Pereira rola a bola pro William, jogada de saiada, e o Fabrício Bruno de cabeça bota lá dentro. E diferente de outros jogos, achei que o William sofreu menos pelo lado direito. Pelo menos as principais chances não foram por ali. Não teve, não machucou muito por ali, principalmente no primeiro tempo. Conseguiu segurar bem. E o Grêmio teve essa chance antes do gol e depois do gol uma chance no finalzinho que a bola bate, o Edenilson desvia, a bola vai pra fora. Então, o Cruzeiro teve pelo menos 2 chances claras no primeiro tempo, né? E o Grêmio pelo menos uma. No segundo tempo, o Cruzeiro chegou, teve algumas oportunidades, voltou bem, chegou em alguns momentos. Porém, cara, os 15 minutos finais é uma coisa desesperadora, né? O Grêmio vem pro abafa, vem pra pressão e coloca o Cruzeiro nas cordas. O Cássio faz uma defesa no susto da falta do Marlon. Cara, ele bota a mão e pega, assim, uma defesa espetacular. Ele faz outras várias defesas ali, né? Tem uma também no final do jogo que é fundamental para conseguir a vitória. E ele vai muito bem. Fora que o Grêmio chutava muito fora da área, né? E o Cássio, para não arriscar, espalmava a bola para fora. Mas a pressão foi muito forte, né? Foi muito forte. Eu queria trazer alguns destaques da partida. Gostei muito de todos da linha defensiva, tá? O Cássio, para mim, melhor em campo. A gente vai falar disso. Foi muito bem na partida. Mas, cara, a linha defensiva foi muito boa. Como assim? Cara, o William muito bem atacando, não sofreu tanto defendendo. Ontem foi muito legal. Fez uma partida muito sólida. Fabrício Bruno ganhou todas pelo alto. Foi bem na bola aérea, fez o gol. E o Vidalba muito seguro. Não tem muito o que dizer. E o Kaique mantendo sempre o nível dele. Lucas Romero. Gostei das participações do Romero na transição, nos passes. Fez uns passes importantes. Mas o Lucas Silva, pra mim, mais uma vez abaixo, né? Eu acho que ele foi bem nas transições, mas ele tá devendo na intensidade defensiva, cara. Ele me lembra o Vera em determinados momentos na intensidade. Parece que você precisa... Vamos! Sabe? Acorda! Dá um choque no cara, assim. E o Lucas Silva, ele me passa essa vibe às vezes. O Matheus Pereira, em alguns momentos de genialidade, mas muito marcado. O Christian, gostei da parte do Christian, principalmente no primeiro tempo. E o Arroio, muito bem. O Arroio, cara, ele chegou pra ficar nesse time, é um dos caras que vai ajudar muito ofensivamente, deu um lançamento fenomenal pro Caio Jorge, cara, um lançamento fenomenal, o Caio Jorge também. E aí o Caio Jorge, pra gente falar, cara, o Caio Jorge, você vê que a confiança voltou, né? Ele voltou a ser aquele chuta-chuta, ele deu 2 bolas no segundo tempo, uma de primeira que passa pra fora, e um lançamento do Arroio, que é um absurdo, cara, um lançamento absurdo, ele ganha muito na velocidade, dispara e dá uma cacetada na trave, finalizando tudo quanto é jeito, tá? A confiança voltando. A fase ainda não é a melhor, né? De tipo, tudo que bateu entrou. Mas ele tá muito bem, tá voltando sim a ser o Caio Jorge que foi o ano todo, né? Então, muito bom ver o Caio Jorge assim. Entrou o Wallace, acho que fez uma partida ok. O Gabigol também não conseguiu mostrar muito. Eduardo e Sinisterra, Sinisterra pra mim, claramente fora de ritmo, né? Dá pra perceber que ele tá fora de ritmo e tá voltando aos poucos, mas tem que colocar pro cara ir ganhando confiança. Mas, se a gente for destacar essa partida, cara, é o Cássio, né? O que o Cássio fez hoje foi uma coisa assustadora. Ontem, catou muito, foi absurdo, foi muito fora da curva, fez uma puta de uma defesa, salvou, segurou, e goleiro grande aparece em jogo que precisa, né? E o Cássio, ele aparece nesses jogos, ele faz milagres, ele tá sendo um pilar defensivo, uma zaga muito sólida, uma zaga muito estável, ajuda muito ele. Porque debaixo do gol o Cássio, ele é fora da curva, né? Ele sempre foi e ele é fora da curva e fazendo uma puta temporada pelo Cruzeiro. A gente não fala nisso, inclusive é um dos meus destaques amanhã pro Várzea, porque o que ele tá fazendo é absurdo. E aí a gente tem que analisar o cenário. A vitória, ela foi muito importante pro Cruzeiro, não só porque o Grêmio vendeu caro e foi um jogo difícil. Eu acho que vai além disso, tá? Porque o Flamengo ontem tropeçou, cara. E com o tropeço, o Cruzeiro vai a 63, o Flamengo tem 65 e o Palmeiras tem 65. Se o Palmeiras não vencer hoje, é 1 ponto apenas, o Cruzeiro fica 3 pontos apenas do Flamengo e do Palmeiras. Tudo bem que eles têm um jogo a menos, porém, o Cruzeiro vai moendo e vai tirando pontos dos dois.
E é o que eu falo, eles estão muito na briga um com o outro, e a obrigação é tão grande, afinal tem uma final de Libertadores aí na frente, que o Cruzeiro tá lá, quietinho, remando, fazendo o seu trabalho silencioso, ganhando sem muita mídia, sem muito alarde, e vai encostando nos líderes. Além disso, o Mirassol joga hoje contra o Fluminense, mas o Cruzeiro ele abre do Mirassol, por exemplo, hoje, 8 pontos. Se o Mirassol não ganhar, pode chegar a 7, mas pode chegar a 5, mas é 5. No mínimo 5, 8 pontos hoje é uma pressão que você joga pro Mirassol e aí pro Cruzeiro se consolidar nesse G3. E sim, fingir que não tá brigando pelo título, porque tá brigando pela classificação da Libertadores, que tá praticamente garantida, mas é fingir que não tá brigando pelo título e deixar os dois se gladiarem por lá. E aí, meu amigo, se demora, o Cruzeiro chega e consegue sim trazer o título pro Cruzeiro. Mas aí, óbvio, tem muitas coisas para acontecer e eu acho que o Cruzeiro ele tem que ir no dia a dia, um passo de cada vez, pra gente entender como vai ser tudo isso. Beleza? Mas é isso, o que vocês acharam aí? Fala aí das principais destaques, vocês concordam comigo ou não? Baita vitória do Cruzeiro, que tem nome e sobrenome Cássio! Cássio foi muito bem mais uma vez e o Fabrício Bruno resolveu no ataque, tá bom? É isso, se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto, é nóis.